Shabbat Shalom Lechulam, Haverim, Shabbat Shalom a todos amigos, Baruch Hashem, finalmente vamos iniciar agora o Shiur, a nossa aula sobre a Parashá Lech Lecha, um Shiur, uma aula de reposição, uma vez que na semana retrasada não foi possível, por motivos técnicos, não foi possível que nós pudéssemos transmitir essa aula sobre a Parashá Lech Lecha. E para não ficar em desfalque, nós vamos aproveitar esse ensejo de início de Shabbat, ok? Para que nós possamos apresentar, transmitir a aula, o shiur da Parashá, da porção Lech Lecha. Baruch Hashem, eu quero convidar a vocês a abrirem juntamente conosco em Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante. Baruch Hashem. Vamos aproveitar e endossar a nossa aula de hoje com os comentários do Chumash Gutnick, essa edição encadernada da Torá, do Sefer Bereshit, do livro de Gênesis, extremamente útil para o estudo diário e semanal das Parashot. Baruch Hashem. Vamos para o comentário introdutório. A começar pelo nome da Parashá. O Rebbe Rashab, ou seja, Rabi Shalom Dovber de Lubavitch, ou seja, um dos grandes rabinos da comunidade judaica do leste da Europa, disse certa vez: Bereshit, a Parashá Bereshit, é uma Parashá jubilosa, embora seu final não seja muito agradável. Noah, ou seja, a Parashá de Noé, a história que conta a trajetória de Noé, trata o tempo todo do dilúvio. No entanto, tem um fim alegre com o nascimento de Avraham. Apesar de todo o contexto tenso, ela tem um desfecho feliz, um desfecho de redenção de Geulah, com o nascimento de Avraham, nosso pai, que foi a primeira pessoa a dedicar sua vida a difundir a divindade no mundo. E o alto sacrifício, característica marcante de Avraham desde então, tornou-se herança de todos os Yehudim, de todos os Israelim, de todo o Am Israel, de todo o povo de Israel. Isso requer a pergunta: se Bereshit, se a Parashá Bereshit, se a porção, a história primeira de Gênesis tivesse terminado alguns versículos antes, ela teria sido uma sidra completamente alegre, já que suas partes, não muito agradáveis, entre aspas, teriam sido incluídas na Parashá Noah, na porção da história de Noé, que é mais sombria. Similarmente, Parashá Noah, a porção da Torá sobre Noé, poderia ter terminado antes do nascimento de Avraham, antes do nascimento de Abraão, mantendo seu conteúdo mais uniforme, por assim dizer, porque a Torá está organizada de forma que as duas parashot, que as duas porções, apresentam temas contraditórios. E somente a Parashá Lech Lecha, a Parashá que nós estamos estudando hoje, seja a primeira semana verdadeiramente jubilosa. Bereshit, a Parashá Bereshit, a primeira Parashá, descreve o trabalho de Deus. A Parashá Noah, a Parashá de Noé, que conta a história de Noé, todo episódio da história de Noé, fala sobre os esforços do homem. Lech Lecha, a Parashá que nós estamos estudando hoje, nessa aula de reposição, fala sobre a cooperação entre o homem e Deus, inclusive uma matéria, um tema muito importante a ser estudado, um tema fundamental, que é apresentado na Ribonut Shel Elohim, em tudo que diz respeito à soberania divina. E nesse assunto da soberania divina, nós temos uma disciplina chamada Hasgaha Pratit, mais conhecida em português como providência divina, que vai falar, que vai tratar sobre a relação do Eterno Todo-Poderoso, que sentiu, que desejou, que planejou, executou e mantém todas as coisas conforme o seu planejamento. Baruch Hashem. E como é que fica a relação do homem e do Todo-Poderoso no dia a dia, no cotidiano, na trajetória da vida? Ok? Isso é uma disciplina extremamente importante a ser estudada semana após semana, durante toda a nossa trajetória de vida, durante toda a nossa shlichut, toda a nossa missão nesse mundo. Ok? É fundamental não só o estudo, mas a aplicação dessa disciplina. Ok? Baruch Hashem.
Então, meus amigos, em Bereshit termina com o nascimento de Noah, com o nascimento de Noé. E que Noé encontrou favor aos olhos de Deus, visto que nenhum desses eventos requereu qualquer esforço por parte de Noah. No final das contas, ambos foram trabalho de Deus. No final das contas, o saldo geral é que todas as ações do homem, ou no aspecto de inércia, mesmo quando ele não faz nada, tudo está debaixo do controle absoluto do Eterno. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas pretensões, todas as nossas ações, tudo está debaixo do controle absoluto do Eterno. Tudo foi planejado pelo Eterno. Nada, absolutamente nada, está debaixo do acaso. O acaso é um conceito filosófico que não pertence ao homem israelita, que não pertence à literatura hebraica. E sim, é um conceito ocidental, especificamente um conceito greco-romano, ok? Que não faz nenhuma conexão, que não faz nenhum nexo com o Tanar Sagrado ou com a literatura hebraica. Ok? Isso é importante a termos em mente. Noah, a Parashá de Noé, que é a Parashá posterior a essa, que o nosso Ravir Juliano estudou e leu e desenvolveu na semana passada, compartilhou conosco, termina com o nascimento de Avraham e seus esforços para se aproximar de Deus. Mas, como Deus ainda não havia se comunicado com Avraham, esses detalhes foram incluídos na Parashá de Noé, na porção da Torá de Noé, que fala sobre os esforços do homem, ou seja, sobre o papel do homem. O Eterno novamente, assim como nos explicou desde a história de Adão e Havá, de Adão e Eva, de Caim e Hevel, de Caim e Abel, e novamente endossando todo esse contexto com a Parashá Lech Lechá, com a Parashá Noah, sobre o papel do homem. Mas no final das contas, todas as ações do homem, tudo que acontece debaixo do céu, é um feito exclusivo de Hakadosh Baruch Hu. As ações dos malachim, as ações dos mensageiros celestiais, pertencem a Hakadosh Baruch Hu. Tudo que os mensageiros celestiais, mais conhecidos em português como anjos, efetuam no Olam Hazé, no mundo presente, ou nos mundos transcendentes, nas realidades transcendentes, pertence a Hakadosh Baruch Hu. Tudo foi desenvolvido, planejado, efetuado pelo Eterno. Por mais que seja por via de sua criação, o autor de todas as coisas é o Eterno. Todas as ações do Mashiach, o Mashiach, na verdade, é uma ferramenta, assim como nós. Dispositivos, ferramentas, utensílios nas mãos de Hakadosh Baruch Hu, do Eterno bendito seja. Tudo é feitura, tudo tem autoria, o Eterno bendito seja. Somente em Parashá Lech Lechá, na nossa Parashá de hoje, na nossa porção de hoje, nós começamos a ler sobre a convergência entre o Eterno e as suas criaturas. Pois somente quando Deus falou pela primeira vez com Abraão, logo no começo da nossa Parashá, a era da associação humana-divina teve início. Essa comunicação com Abraão foi o evento precursor da revelação no Har Sinai, ou seja, no Monte Sinai, que testemunharia o desenvolvimento dessa associação entre um coerente sistema de 613 mitzvot, 613 mandamentos. Deus disse a Abraão, Lech Lechá, vai para ti mesmo, ou seja, vai para todos os seus valores anteriores, da tua terra, do teu lugar de nascimento, etc. Essa nova era, esse novo momento, essa ampliação de associação, requeria uma abordagem totalmente nova, a vontade de progredir além do que o homem poderia alcançar por esforço próprio, que é o tema da Parashá Noah, da Parashá de Noé, de forma que ele pudesse se tornar um cooperador de Deus, por assim dizer, entre aspas, na concretização do plano divino da criação. Todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas pretensões, todas as nossas ações, o que nós somos, o que
entre aspas, nos pertence. Na verdade, tudo pertence a Hakadosh Baruch Hu. Tudo é autoria do Eterno Bendito Seja. Tudo pertence a Ele, tudo é vontade dEle. Ele é a origem de todas as coisas. Sibot, o motivo dos motivos. A origem das origens. A realidade das realidades. Ok? Então, num processo de reflexão, aonde nós regredimos para trás em todos os aspectos, regredimos e regredimos para trás, obviamente, quando nós refletimos sobre todas as coisas, tudo vai de encontro a esse epicentro absoluto que é o Eterno. Quando nós pensamos sobre determinadas atitudes, pensamentos, pretensões, sentimentos, refletindo de maneira regressiva, no final das contas, o saldo geral e absoluto, o Eterno é a fonte de todas as coisas. De toda a adversidade e de todas as coisas favoráveis, tudo pertence a Hakadosh Baruch Hu. Conforme o Rav Shaul Hashaliach, o Rabino Paulo, diz em suas cartas, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Tudo converge para o Eterno. Tudo orbita à vontade, a Ratzon de Hakadosh Baruch Hu. Tudo que o Eterno planejou, isso se cumpre. Encontra a sua meta, encontra o seu objetivo, a sua finalidade. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Todas com exceção, não é todos. O conceito de todos é absoluto. E quando há exceção, automaticamente, obviamente, não existe tudo ou todos. Ok? Baruch Hashem. Espero que esteja claro até aqui. Qualquer pergunta, deixe nos comentários. Somente em Parashá Lech Lechá, nós começamos a ler sobre essa convergência entre Deus e suas criaturas nesse nível. Esse conceito, esse trabalho já vem sendo desenvolvido, já vinha sido desenvolvido desde Adão e Havá, desde Adão e Eva, tipificado por Adão e Havá, Adão e Eva, portanto. E aqui nós temos um upgrade, nós temos aqui uma ampliação. O tema se torna mais público e notório, mais evidente, mais abundante em informações, ok? Prosseguindo. Deus disse para Abraham, Lech Lechá, vai para ti mesmo. Essa nova era de associação requeria uma abordagem mais ampla, a vontade de progredir além do que o homem poderia alcançar por esforço próprio. O tema da nossa Parashá Noach, inclusive, de forma que ele pudesse se tornar um cooperador de Deus na concretização do plano divino da criação, ou seja, no estabelecimento do Malchut Elohim, do reino de Deus. Ok? Esse é o grande objetivo. Esse comentário, inclusive, está baseado na Likutei Sihot, volume 15, página 83, parte FF. Baruch Hashem. Vamos dar seguimento ao nosso estudo da Parashá de hoje. Baruch Hashem. Repetindo, o subtítulo da nossa Parashá de hoje é O Malchut Elohim, o reino de Deus, está dentro de vocês. E nós vamos desenvolver e aprender, vamos nos conscientizar exatamente no que consiste essa expressão que o Mashiach nos ensinou. Abraham, aliás, Abrão ainda se chamava dessa forma no início da sua história. Antes de servir ao Eterno de Israel, ele era um Elil, ele era um idólatra, assim como seu Terah, assim como seu pai Terah, que por sua vez era comerciante de Elilim, era um comerciante de ídolos, de imagens de ídolos. Até que, questionando a natureza, ou seja, a fauna, a flora, questionando toda a criação, tudo aquilo que lhe era óbvio, tanto no aspecto natural, no aspecto natureza, como em si próprio, numa questão de humanidade, o ser humano. Num todo, Abraham passou a questionar todas essas coisas, passou a questionar quem seria o autor da natureza, do homem, etc, etc. Todos os elementos
e seres eram, na verdade, o produto de um Criador acima de tudo e todos, conforme nos conta o Midrash. Para quem esqueceu, para quem não sabe, preste atenção, o Midrash é uma literatura que explica os nuances, as profundidades, vamos dizer assim, os bastidores da Escritura Sagrada através de uma linguagem de parábolas. E esse mesmo Midrash, na sua edição em espanhol, nos conta na página 101 até a página 110 sobre profundidades da história de Avraham, portanto Abraão, que nasceu em Ur Kasdim, em Ur dos Caldeus, como é mais conhecido em português. Porém, Abrão, não demorou ou se apressou para percorrer sua shlichut, sua missão. Não demorou para dar seguimento à sua jornada, aquilo que o Eterno tinha planejado para a sua vida. O Eterno, conforme seu planejamento, preparou Abrão, até a ocasião devida. Sair da região idólatra e prosseguir para uma terra, ou seja, a terra de Israel, que lhe viria a ser apresentado, conforme o Eterno se revela a ele em Gênesis capítulo 15. Então, Abrão deveria sair de sua terra, sair da idolatria, daquela ambiência, para iniciar a sua teshuvá, o seu retorno ao Eterno, a sua conversão ao Eterno, e dar prosseguimento à sua shlichut, à sua missão. Então, a missão de Avraham nos ensina o quão adversa, o quão preenchida de nuances de altos e baixos é a jornada de um Baal Teshuvah, ou seja, de uma pessoa que está em processo de conversão, em processo de retorno ao Eterno. Desmentindo a mentalidade Avodat Elilim, a mentalidade idólatra, aonde por simplesmente se retirar de um cenário negativo, os obstáculos da vida se acabam. Então, essa passagem da história de Abrão, nos ensina que, mais do que simplesmente sair de uma conjuntura negativa, de uma conjuntura de um cenário de idolatria, é necessário sair da idolatria no aspecto conceitual, não somente geográfico. É necessário que a pessoa busque no Eterno uma libertação, um processo de separação, de desligamento total e absoluto de toda a ambiência, de todo aprendizado pretérito, de todo aprendizado incorreto, errado, negativo, mentiroso, que a pessoa vivia antes de conhecer, de fato, a Torá Sagrada, a Constituinte Divina, portanto, a lei. De maneira correta, de maneira adequada. É necessário que a pessoa expurgue toda a impureza, todo aquele pá, toda a casca de impureza, toda a idolatria que ela viveu antes de se converter ao Eterno, o único Deus. Conforme Devarim, Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouça Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, o Eterno é um só. Então Avraham, ele não somente refletiu sobre a necessidade de sair do local, como também ele efetivamente expurgou de dentro dele, retirou totalmente dentro de si toda a mancha, toda a impureza de idolatria. Outro ponto importante que nós devemos prestar atenção é que Abraão, passou por 10 testes. 10 testes. 10 procedimentos que o Eterno submeteu a Abraão, de acordo, inclusive, com um estudo do Rav Rambam, do Rabino Maimônides, assim conhecido em português, que lista esses 10 testes da seguinte forma. Abraão foi submetido a 10 testes, 10 processos para a total libertação da Avodá Zará, da idolatria.
10 processos fundamentais para que ele pudesse estar realmente conectado ao Eterno. Primeiro, Deus diz a ele para que ele deixe sua terra natal para se tornar um estranho na terra de Canaã, na terra de Canaã, que viria a se tornar a terra do homem Israel, do nosso povo de Israel, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 1. Segundo processo, imediatamente após a sua chegada na terra prometida, ele encontra uma fome, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 10. Terceiro, os egípcios prenderam sua amada esposa, Sará, e a trazem até o palácio do faraó, em Gênesis capítulo 12, versículo 15. Quarto processo, Abrão, enfrenta adversidades incríveis na batalha dos 4 reis contra 5 reis, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 14. Ele, o quinto aspecto é que ele se casa com Hagar, a escrava, a serva, depois de não poder ter filhos com Sará. Gênesis capítulo 16, versículo 3. Sexto processo, nessa trajetória sofrível de Abraham para que ele pudesse se conectar ao Eterno, se converter ao Eterno. Deus diz a ele para se circuncisar, passar pelo processo cirúrgico de retirada do seu prepúcio. Aliás, em primeiro lugar, um coração circunciso, um coração obediente ao Eterno, Kavaná, como nós conhecemos em Ivrit, em hebraico. É o desejo legítimo de obedecer ao Eterno, um coração circunciso em primeiro lugar. E também a mitzvah, o mandamento importante da circuncisão na carne. Ok? Sendo ele estrangeiro, também precisava evidenciar essa circuncisão interna na sua externalidade, marcando o seu prepúcio, retirando o seu prepúcio. Ok? Isso lá em Gênesis capítulo 17, versículo 24. O sétimo processo foi o seguinte: o rei de Gerar captura Sará com a intenção de tomá-la para si. Novamente, Sará foi colocada, submetida, em perigo, em Gênesis capítulo 20, versículo 2. O oitavo processo foi o seguinte: Deus lhe diz para mandar Hagar embora, depois de ter tido com ele um filho, Ismael. Ok? Em Gênesis capítulo 21, versículo 12. O penúltimo processo que Abraham foi submetido foi o seguinte: seu filho Ismael torna-se distante. Ok? Isso está refletido no mandamento de Deus. O décimo e último processo foi o seguinte: Deus diz a ele para elevar o seu filho, pôr o seu filho em risco de vida, ok? No altar, no Monte Moriá, ele coloca seu filho elevado no altar como objeto de imolação, seu filho Yitzhak, portanto, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2. Então esses são os 10 processos listados aqui pelo Rabino Maimônides, de bendita memória. Muitas pessoas que se apresentam como pretensos aspirantes a Teshuvá, pessoas que dizem, que argumentam estarem retornando para o Eterno, se convertendo ao Eterno, procurando pelos deuses dos nossos pais, através de diversas literaturas, diversos livros populares, livros conhecidos, livros desconhecidos, livros de sabedoria das nações, livros de filosofia, porém distanciadas da Emet, da verdade. E com isso estão à margem da Torá, distantes da Torá sagrada. Eles, apesar de argumentar que estão buscando o Eterno, eles estão, muitas vezes, nós observamos, estão se unindo, se esforçando em estudar as coisas do Eterno com literaturas erradas, com livros escusos, com livros estranhos, de pessoas que não obedeciam ao Eterno, pessoas que não estavam conectadas a Hakadosh Baruch Hu, que estão à margem da Torá Sagrada, fora daquilo que está estabelecido na Torá Sagrada.
Ok? Esse é um fundamento muito importante que nós precisamos prestar atenção. E em Deuteronômio, Devarim, Deuteronômio capítulo 29, o Eterno nos alerta sobre essas questões. Dependendo da edição, é Deuteronômio 28, versículo 28, ok? Depende da edição que cada pessoa tem disponível em casa. E nos diz assim, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, os conhecimentos ocultos pertencem ao Eterno nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos, nossos descendentes para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta Torá, desta constituinte. Ok? Então não adianta a pessoa sair de Edom, de uma estrutura idólatra, que se diz próxima da Torá, que se diz próxima da Bíblia Sagrada, portanto. Eu estive em Edom, eu vivi em instituições de Roma, que estão muito próximas da Bíblia Sagrada. Porém, o discurso de Edom, o discurso das instituições político-religiosas de Edom, de Roma, portanto, à margem da Torá Sagrada. Então a pessoa realmente, efetivamente, necessita se afastar dessas influências. Assim como Abraão. Não somente sair do local, mas retirar de dentro de si toda a Avodazará, toda a idolatria. Ok? Uma vez que o Eterno restringiu todos os conhecimentos ao nosso povo. O conhecimento da Torá é restrito, é exclusivo ao Am-Israel, ao povo de Israel. Ou seja, toda pessoa ao qual o Eterno se revela a sua Torá, de fato, efetivamente, de maneira real, realista, é porque essa pessoa, independentemente do local onde ela nasceu no mundo, seja lá qual for o país, língua, nação, essa pessoa, assim como Abraão, que nasceu fora da região geográfica de Israel, era de Ur-Kasdim, Ur dos Caldeus, onde hoje é a atual Babilônia, onde hoje é o atual Iraque. Se o Eterno se revelou a essa pessoa, é porque essa pessoa de fato é um israeli. Ou seja, ser um israelita transcende as questões geográficas. Esse é um padrão estabelecido na Torá, a começar por Avraham Avinu, nosso pai Abraão, a começar por Noah também. Por que não citar Noah, que não nasceu em Canaã, não nasceu em Canaã, no território de Israel, não era de tribo alguma, assim como Abraão, assim como Isaac. Ok? Então é importante sair de um contexto, de modo geral, de idolatria, assim como Abraão, uma vez que o Eterno restringiu seu conhecimento ao seu povo de Israel. Aliás, comenta o Talmud, a literatura rabínica fonte, ok? Uma literatura rabínica extremamente importante para aqueles que obedecem à Torá, mesmo que não tenham o testemunho do Mashiach, mas obedecem à Torá. Aliás, o Mashiach veio para a casa de Israel e não para a casa de Yehudá, para a casa de Judá. Isso é muito importante termos em mente. Então o Talmud, que é uma literatura que comenta a Torá, muito importante para todo o povo de Israel, não somente para a casa de Yehudá, não somente para a casa de Judá, mas para todos nós. Diz o seguinte, que durante o período da gestação de um Ben-Or, de um filho da luz, um Malach, um mensageiro celestial, portanto um anjo, ensina a Torá ao feto. Então, enquanto o bebezinho está lá sendo gestacionado, está em desenvolvimento no ventre de sua mãe, ele está sendo instruído pela Torá Sagrada. Então, um Malach, um mensageiro celestial, é selecionado pelo Eterno para ensinar àquela criança todos os valores, todas as profundidades da Torá, enquanto ela está em processo de gestação. Mas quando a criança está próxima do seu nascimento, quando ela vem a nascer, no processo de dar à luz, o Malach, o mensageiro celestial, portanto um anjo, toca nos seus lábios, justamente aqui nessa região superior, no lábio superior, e a criança esquece tudo aquilo que ela estudou. Por isso essa marca nos lábios das pessoas, ok? O Midrash, essa parábola, conta o motivo dessa marca que nós temos, essa marca divisória no lábio superior.
nos registrando, nos ensinando assim, nos fazendo refletir que todos nós viemos a esse mundo com a nossa missão específica registrada dentro do nosso ser. Enquanto nós estamos aqui, efetuando o nosso trabalho, a nossa missão, nós estamos, na verdade, num processo de recordação daquilo que nós sempre soubemos, naquilo que nos foi instruído enquanto nós estávamos num nível de Neshamot, no mundo das Neshamot, no mundo, no nível das almas, ok? Antes que nós fôssemos tornados carne, antes que nós viéssemos ser encarnados, ok? Eu falei encarnados, não disse reencarnados. Estou falando num processo de tornar carne, ok? Antes nós estávamos num patamar no mundo das almas, ok? No mundo das Neshamot. Baruch Hashem. Esse é um assunto que nós podemos nos aprofundar numa outra ocasião. Vamos dar seguimento, nós estamos a 30 minutos de nossa aula. Então, essa segunda metade é a metade final do nosso shiur de hoje. Espero que esteja claro até aqui. Qualquer pergunta, deixe aqui nos comentários. Então, meus amigos, nós já estudamos sobre os testes que Abraão foi submetido, que ele passou, que foi necessário que ele passasse para que ele pudesse se conectar ao Eterno e expurgar de dentro dele toda e qualquer forma de idolatria e se vincular ao Eterno. E o Eterno passou a restringir todo o seu conhecimento apenas aos seus eleitos. Ok? E nós estudamos aqui através do Midrash um dado importante na literatura de parábolas, que, aliás, além de tudo que nós estamos estudando aqui desde o início da nossa aula de hoje, os eleitos são instruídos antes do seu nascimento sobre tudo que eles devem fazer e executar nesse mundo. Nós já fomos instruídos. Inclusive, o Zohar HaKadosh, o livro do Zohar, mesmo nessa edição resumida, nós podemos estudar sobre isso. Que antes de nos tornarmos carne, antes de nós descendermos a esse mundo, o Eterno nos instruiu sobre todos os nossos feitos, ok? Toda a nossa trajetória, sobre toda a nossa shlichá, sobre toda a nossa missão. Baruch Hashem. Vamos lá. O Eterno confia os seus segredos aos que o temem, seus barrim, seus eleitos, e os leva a conhecer a sua aliança. Isso está em Tehillim, Salmos, capítulo 25, versículo 14. Inclusive, vamos conferir essa referência para que ela não passe em branco. Salmos, capítulo 25, versículo 14. Depois de Yirmiyahu, depois de Jeremias, nós temos Salmos, capítulo 25, versículo 14. Na edição do David Stern, página 842. O Eterno, Adonai, se relaciona intimamente com aqueles que o temem. Ele, o Eterno, os faz conhecer sua aliança. Somente aqueles que temem, aliás, essa palavra é norá, é medo mesmo. Aqueles que têm medo do Eterno, aliás, o medo é um princípio para a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, conforme Mishlei, conforme Provérbios. Somente essas pessoas o Eterno concede a sua aliança. Fora daquilo que está estabelecido, conforme nós lemos aqui em Salmos capítulo 25, versículo 14, pessoas que não têm Norah Hashemayim, medo dos céus, por mais que elas possam dizer que estão conectadas ao Eterno, não passa de uma fraude. É necessário medo do Eterno para que haja sabedoria, conhecimento, entendimento e, sobretudo, a aliança com Hakadosh Baruch Hu. Fora isso, é um argumento falacioso dizer que conhece o Eterno, que está aliançado ao Eterno, mas não tem medo de Hakadosh Baruch Hu.
seja lá quem for a pessoa, seja lá qual for o status da pessoa, se não existe o medo do Eterno, não existe aliança com Ele. Com certeza, o Eterno, soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos, os profetas. Ora, o leão rugiu. Quem não temerá? O Eterno, Adonai, Deus soberano, falou. Quem não profetizará as suas palavras? Isso está em Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8. Obedecerás mitzvot, mandamentos. Aliás, obedecer as mitzvot, os mandamentos, é um comportamento natural e obstinado dos eleitos de Akadosh Baruch Hu, um selo de amor real entre o Eterno e seus filhos, conforme nós temos aqui em Shemot, Êxodo capítulo 20, versículo 5 em diante. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Eterno, teu Deus, sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, ou seja, é uma questão de hereditariedade. O Eterno vai de geração em geração, estabelecendo a sua justiça, a sua punição de geração em geração, punindo a iniquidade dos pais sobre os filhos, sobre os descendentes, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, ou seja, daqueles que estão num estágio, numa conjuntura de desprezo da Torá, de desprezo das mitzvot, que era a ambiência que Abraham e Terah, seu pai Terá, viviam em Ur Kasdim, em Ur dos Caldeus. Mas depois que Abraham questiona a existência de todas as coisas, sua própria existência, a natureza, quando ele questiona a natureza humana, e ele reconhece o Eterno como soberano de todas as coisas, Abraham imediatamente não somente sai daquele local, se desvincula daquele local, como também expurga de dentro dele toda forma de idolatria. Ok? Então, em decorrência disso, nós temos a continuidade em Shemot, capítulo 20, versículo 5. O Eterno pune a iniquidade dos pais sobre os filhos. Ou seja, Abraham Avino, nosso pai Abraão, ele se desvincula dos pecados cometidos pelos seus pais, inclusive Terah, que era dono de uma loja de idolatria. E ele faz um tikkun olam, ele faz uma retificação do mundo a partir do momento que Abraão não pratica mais as idolatrias até a geração de seu pai, até a história de seu pai. Abraão abandona toda e qualquer forma de idolatria. E ele retifica, inclusive, a história de seu pai. Ele quebra uma corrente de idolatria. Ok? Isso é muito importante também, quebrar toda uma corrente de idolatria, uma vez que o Eterno pune a iniquidade dos pais sobre os filhos. Então isso não recaiu sobre a vida de Abraham até o momento que Abraão quebrou esse elo com os seus antepassados que eram idólatras, conforme também o seu pai Terá em português. Mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam as minhas mitzvot. Então, quem são aqueles que realmente amam o Eterno? Não adianta a pessoa dizer que ama o Eterno, mas não obedece aos mandamentos. Quem o Eterno tem aliança? Com aqueles que têm medo do Eterno. Quem o Eterno age com amor? Existe um padrão estabelecido. Com quem o Eterno se relaciona? Com quem o Eterno beneficia? Somente aqueles que o amam. Quem são aqueles que o amam? São aqueles que são beneficiados até a 1000ª geração, até 1000 gerações. Quem são esses? Aqueles que guardam os mandamentos de Akadosh Baruch Hu. Shemot, Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Em Devarim nós temos um outro exemplo, muito importante, fundamento, outro princípio. Capítulo 7, versículo 8 de Deuteronômio. Mas foi porque o Eterno vos amou por causa do juramento que fez aos vossos antepassados. Ou seja, existe, da mesma maneira que o Eterno pune os descendentes por causa dos erros passados dos seus antepassados, o Eterno também beneficia. Então, o Eterno vos amou por causa do juramento que fez aos vossos antepassados. Então, isso é um princípio de Zerut Avot. É uma honra, é um legado dos pais. Em memória dos pais, em memória do legado, em memória de tudo aquilo que eles viveram diante do Eterno, o Eterno beneficia os filhos. Ok? Por esse motivo, da Zerut Avot, em memória dos pais, por causa do legado dos pais,
Por esse motivo eles vos libertou com mão poderosa, com mão forte, vos tirou da terra da escravidão, da idolatria, ou seja, do Mitzrayim, do Egito, das garras do Paró, do Faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que Hashem, teu Deus, é o único Deus fiel, ou seja, ele mantém a sua palavra, que mantém a sua aliança e o amor por 1000 gerações. Ou seja, todo aquele padrão de amor estabelecido que nós lemos em Shemot, em Êxodo, todo aquele padrão de aliança, tudo confirmado aqui em Deuteronômio capítulo 7, versículo 8 em diante, até o versículo 10. Por 1000 gerações em favor daqueles que o amam, ou seja, aqueles que obedecem seus mandamentos. Reverente obedece às suas mitzvot, seus mandamentos. Versículo 10. Porém castiga de uma vez os que os rejeitam. Ele não demora em retribuir pessoalmente aqueles que o desprezam, que desprezam as mitzvot, que desprezam os mandamentos, aniquilando-os para sempre. Aniquilando-os para sempre. O que é aniquilando-os para sempre? É a segunda morte, imediatamente para o Gehinnom, para o local de sofrimento e penitência. Ok? Aonde essas Neshamot, essas almas deixarão de existir, serão extinguidas. Continuando, pessoal, essa segunda e última parte do nosso estudo, da nossa aula de reposição. A necessidade de compreender o que realmente significa Avodah Zarah e idolatria. Então, o que é que significa de fato Avodah Zarah segundo o Tanakh Sagrado, segundo a Bíblia Sagrada? Nós temos um grande exemplo em Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Tudo isso para que, ao levantardes vossos olhos em direção ao Shamayim, aos céus, e observardes o sol, ou seja, os astros, a lua, que é um dos astros, as estrelas, que são outras formas dos astros, e todos os demais corpos celestes, todos os astros. Não vos deixeis seduzir, ou seja, atrair, se deixarem atrair por esses astros, para adorá-los, para reverenciá-los, e para lhes servir, para lhes prestar culto, para consultar os astros no sentido sobre o futuro, sobre o que devem ou não devem fazer, porquanto são apenas coisas, ou seja, eles se restringem a coisas que Hashem, vosso Deus, distribuiu entre todos os povos, ou seja, para as nações que vivem debaixo do Shamayim. Ou seja, o Eterno distribuiu toda a Avodah Zarah, toda a idolatria, toda essa sedução pelas coisas, pela natureza, pela fauna, pela flora. O Eterno distribuiu toda essa sedução, toda essa atração idólatra para as nações. Foi o Eterno que fez. Esse é um feito do Eterno. O Eterno restringiu, tornou exclusivo essa atração apenas para os Elilim, para os idólatras. Então, todas as vezes que nós encontramos uma pessoa, um grupo de pessoas, um tipo de pessoas que se vincula a isso, é porque essa pessoa de fato é um Elil, um idólatra. O Eterno reservou a essas pessoas esse tipo de conexão. São pessoas que necessitam diariamente, efetivamente, de um vínculo com os astros. Todo usufruto natural com os astros não é o suficiente. Ou seja, simplesmente o usufruto da fotossíntese, da relação entre o Sol e o oxigênio, as plantas, não é o suficiente. Aquilo que a natureza pode nos beneficiar naturalmente, ou seja, o calor do Sol, a fotossíntese, alguns horários específicos onde o Sol beneficia a nossa saúde, nos guiarmos por certas conexões, certos designers, certas conjunções entre alguns astros. Olha, nós podemos seguir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, nos guiando também, nos utilizando também com o recurso astronômico, ou seja, através daquelas estrelas, daquele conjunto de estrelas, daquele desenho geométrico de estrelas, daquela junção de estrelas, nós sabemos que ali fica o noroeste, ali fica o sudeste, ali fica o sul, ali é o norte, ali é o oeste. Um usufruto natural com a natureza. Isso não é o suficiente para os Elilim, para os idólatras. Então o Eterno diz: algo que estava presente na vida de Abraham, de Terah, seu pai.
Na vida de Abraão, de seu pai Terá. Na vida de Ur-Kasdim, de Ur dos Caldeus. O usufruto dos astros, da natureza, não é o suficiente. Receber da árvore os seus frutos não é o suficiente. É necessário cultuar a árvore. É necessário conversar, dialogar com a árvore, com as plantas, com os vegetais, com os animais. Ou seja, é um processo onde, ao invés de darem glórias a Deus, eles glorificam a natureza. Eles desvirtuam o usufruto natural da fauna, da flora, dos elementos da natureza. Isso vai gerar idolatrias como a alquimia, idolatrias como o ocultismo, o Wicca, etc, etc, etc. Diversas expressões de uma mesma conjuntura. Desvirtuar a Ribonut Shelohim, a soberania de Deus. Algo que Abraham nos ensinou. Saindo daquela conjuntura e expurgando de dentro dele toda a Avodazará, toda e qualquer expressão de idolatria. Vamos para o final? Redobrem a atenção de vocês. Diz o Tanar, diz a Escritura Sagrada em Yeshayahu, Isaías, capítulo 44, versículo 12 a 22. Isaías, capítulo 44. Um texto fundamental, prático, sobre idolatria. Sobre o usufruto idólatra. A relação idólatra entre o homem e a natureza. Um cenário ao qual vivia Abraham Avinu. Nós estamos estudando o núcleo, a parte mais importante da Parashá Lech Lecha. Vai para ti mesmo, Abraham. Vai para ti mesmo o quê? Tudo aquilo que lhe foi ensinado antes da fundação do mundo. Isaías capítulo 44, versículo 12 ao 22. Nos diz assim: um carpinteiro toma medidas, ou seja, faz medições, bosqueja a forma com o estilete, aplana a madeira, verifica com compassos e entalha com a forma de um homem. E por ser honrada como um ser humano, deve evidentemente habitar em uma casa. Ele vai cortar cedros, apanha uma semente verde e um carvalho, cuida especialmente de uma árvore na floresta, planta um pinheiro para ser nutrido pela chuva. Com o tempo, quando estiver pronto para ser usado como combustível, retira um pouco dele para se manter aquecido e queima um pouco mais para assar pão. Então ele cria um Deus e o adora. Esculpe nele um ídolo e ajoelha diante dele. Assim, metade da madeira ele queima no fogo. Com essa parte ele assa a carne e come até se satisfazer. Ele se aquece dizendo: é tão bom aquecer-se enquanto se observam as chamas. Dá a forma de um Deus ao restante da lenha, uma imagem esculpida, e então se prostra diante dela. Ele a adora e lhe faz orações. Salve-me, diz ele, pois você é meu Deus. Tais pessoas não sabem nada e nada entendem. Seus olhos estão tapados para que não possam ver. Ou seja, essa é uma operação do próprio Eterno. Tem um objetivo: para que não possam ver. Também o coração, para que não possam entender. Ninguém pensa consigo mesmo, ou seja, reflete, ou possui conhecimento ou discernimento para dizer: eu queimei metade dela no fogo, assei pães com suas brasas, assei carne e comi. Eu devo fazer uma abominação do restante? Devo me prostrar diante do tronco de uma árvore? Ele confia em cinzas. O coração enganado o desviou, portanto, ele não se salvará. Mesmo assim, não dirá: isso na minha mão é uma fraude. Então, meus amigos, não há capacidade de reflexão nessas pessoas. O Eterno cegou o entendimento. Essa pessoa jamais vai olhar para a lenha e falar assim: não, cara, eu tenho que parar com isso. Isso aqui é uma lenha. Aquilo ali é só uma estrela. Por mais magnífica que seja, ela tem um usufruto, ela tem um objetivo, ela tem uma natureza, ela tem uma utilidade não relacional com o homem. Eu não posso tratar uma estrela como fonte de conhecimento sobre o presente, sobre o futuro e o passado. A estrela ilumina, a estrela tem
uma função cósmica, mas não transcendente. Mas não no sentido dito espiritual em português. Portanto, nós não podemos conferir nem aos astros, nem às árvores, nem aos animais usos e benefícios dentro de uma relação Elil, idólatra, que era justamente a conjuntura de Abraham, que nós estamos estudando aqui desde o início, até essa parte final. Vamos também para Isaías, capítulo 41, versículo 6 ao 9. Capítulos anteriores, 4 capítulos anteriores, 3 capítulos anteriores, aliás, capítulo 41, versículo 6 ao 9. Nós temos o seguinte: todos ajudam os companheiros de trabalho, todos dizem a seus irmãos, sejam fortes. Os marceneiros encorajam os ouvintes, e os polidores encorajam os marteladores. Ele diz sobre a soldagem, sim, está boa, e então coloca um prego no ídolo para mantê-lo parado. Mas você, Israel, meu servo, mas você, Israel, aí o povo é diferente. Yaakov, a quem escolhi, descendente de Abraham, ou seja, Abraão, esse que saiu da idolatria e tirou a idolatria de dentro dele, meu amigo, eu o trouxe dos confins da terra, ou seja, ele era de uma terra idólatra, juntei-o dos lugares mais distantes e disse, você é meu servo, você é meu trabalhador, eu o escolhi, eu elegi, não o rejeitei. Ok, meus amigos? Então, nós temos aqui o paralelo. Apesar das nações serem assim, apesar de ter reservado essa conjuntura, essa natureza para os idólatras, isso é inerente aos idólatras, os eleitos do Eterno, assim como Abraão, eles têm a sua natureza, que é estarem distantes de toda e qualquer forma de Elilim, de Avodazará, de idolatrias, de ídolos. Ok? Vamos para Jeremias, capítulo 2, versículo 4 ao 14. Jeremias, livro seguinte, capítulo 41. Jeremias, capítulo 41, versículos... Perdão, Jeremias, capítulo 2, versículo 4 ao 14. E nos diz assim: ouça a palavra de Adonai, casa de Jacob e todas as famílias da casa de Israel. Eis que diz o Eterno: o que seus antepassados viram de errado em mim, que causou tanto afastamento de mim, fazendo-os andar atrás do nada, ou seja, daquilo que é inócuo, que não tem valor nenhum, que não tem utilidade nenhuma. E eles mesmos se tornaram nada, eles também se tornaram inócuos, se tornaram sem sentido, sem utilidade, assim como os ídolos, assim como esse tipo de circunstância, conjuntura, contexto, conceito de adorar os astros, de adorar a natureza, de prestar culto, considerações ilegais perante a Torá, perante o Eterno. Eles também se tornaram nada. E o Eterno fala, o que eu fiz para que isso acontecesse? Né? O que eles encontraram em mim para que isso fosse possível? Para que procedessem assim? Eles não perguntaram onde está Adonai, que nos trouxe da terra do Egito, que nos conduziu através do deserto por entre os ermos de ravinas e por uma terra de aridez, sombras da morte, pela terra que ninguém viaja e onde ninguém jamais viveu. Eu os trouxe a uma terra fértil. Ou seja, foi ao contrário disso. Para usufruírem seus frutos, e todas as suas coisas boas. No entanto, quando vocês entraram nela, macularam minha terra e fizeram de minha herança algo repugnante, fazendo isso, adorando o sol, consultando a lua, consultando as estrelas, consultando as árvores, consultando os animais, etc, etc, etc. E fizeram de minha herança algo repugnante. Os Kohanim, até os sacerdotes, não perguntaram onde está Adonai? Os que lidam com a Torá, os que lidam com a lei, com a constituinte, não me conheceram. Os pastores, os líderes do povo, rebelaram-se diante de mim. E os profetas profetizaram por Baal. Onde é que isso procedeu? A terra de Abraham, aquele que iniciou esse processo, chegou a esse ponto. Os profetas profetizaram por Baal. E vão atrás de coisas sem valor. Consultando estrelas, consultando o zodíaco, consultando isso, consultando aquilo outro.
da natureza. Então faço outra vez minha queixa contra vocês, diz Adonai, e faço contra seus netos também, seus descendentes, uma vez que o Eterno pune os descendentes. Atravessem o litoral de Quitim e observem. Enviem pessoas a Quedar e olhem com atenção. Vejam se algo semelhante a isso já ocorreu antes. Alguma nação, alguma das nações dos países idólatras já trocou seus deuses. E olha que os deuses delas nem são deuses, eles nem existem de fato. Entretanto, meu povo trocou sua glória por algo destituído de valor, de sentido, de utilidade. Aterrorize-se com isso, ó céus, ó dimensões superiores, pasmem de absoluto horror. Pasmem de absoluto horror, diz Adonai, pois meu povo cometeu 2 males. Me abandonaram, ou seja, a sua aliança, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas perfuradas, ou seja, com rachaduras, incapazes de reter água, diz o Eterno Akadosh Baruch Hu. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 1 ao 18, nós temos o seguinte, endossando todo o conteúdo, versículo 18, capítulo 8, aliás, Jeremias, capítulo 10, perdão, versículo 1 ao 18. Ouçam a palavra de Adonai, que Adonai diz a vocês, casa de Israel. Eis que Adonai diz, não aprendam o caminho dos goim, dos idólatras, ou seja, não repitam, não façam, não pensem, não raciocinem, não reflitam, não ajam como os goim, como os idólatras, ou seja, consultando os astros, consultando o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os animais. Não façam isso. Nem temam sinais astrológicos. Nem temam sinais astrológicos. Novamente, nem temam sinais astrológicos. Mesmo que os goim tenham medo deles. Temam a eles, pois os costumes das nações, ou seja, seus usos e costumes, as suas culturas, de zodíaco, de ocultismo e de qualquer coisa semelhante, não são nada, não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor, não existem, simplesmente não existem, não, eles são nada. Eles cortam uma árvore na floresta, um artesão trabalha com o seu machado, eles enfeitam com prata e ouro, prendem-na com martelo e pregos para não se mexer, como espantalho de plantação de pepinos. Ela não consegue falar, ela terá de ser carregada, pois não pode andar. Não a temam, não considerem, não tenham reverência, não considerem. Ela é incapaz de fazer o mal, assim como o espantalho também é esse consultar os astros. Ok? Não aprenda o caminho dos goim, nem temam sinais astrológicos. Porque tudo isso é como o espantalho de pepinos, numa plantação de pepinos. Ele terá que ser carregado, pois não pode andar. Não a tema, é incapaz de fazer o mal. Ele não pode conseguir fazer qualquer coisa boa. Não há ninguém semelhante a ti, Adonai. Tu és grande, o teu nome é grande e poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Ok? Todo temor, toda consideração, toda consulta deve ser dada ao Eterno. Ok? E não aos astros. E não às estrelas, e não ao sol, e não às árvores, não à fauna, não à flora, absolutamente a nada que o Eterno criou, somente ao próprio Eterno. Vamos agora para Isaías capítulo 8, versículo 14 ao 21. Isaías, livro anterior, capítulo 8, versículo 14 ao 21. Não considerem a aliança que esse povo chama aliança, ou seja, porque eles não temem o Eterno como nós estudamos na Torá. Não temam o que eles temem, nem os reverenciem, mas Adonai Tsevaot consagrem, ou seja, elevem o nome do Eterno. Que ele seja o objetivo do temor e reverência de vocês, e não os astros, não as estrelas, não as árvores, não os animais. Ele está ali para ser um santuário, mas ser um local específico de elevação. Mas para as duas casas de Israel, ele será uma pedra de tropeço, uma rocha. Está falando sobre Mashiach. Uma rocha que lhes obstrui o caminho, uma armadilha e um engano para os habitantes de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão e cairão, serão quebrados e pisados e capturados. Ok? Isso está no capítulo 8, versículo 14 ao 21. Embrulhe esse documento e restrinja seu ensinamento a quem instrui. Esperarei por Adonai, que esconde sua face, oculta sua face da casa de Yaakov, da casa de Israel. Olharei para ele. Enquanto isso, eu e os filhos de Adonai, que Adonai me deu, nos tornaremos sinais e maravilhas de Adonai Tsevaot,
que habita no monte de Sião para Israel. Ok? Com efeito, esse é o resultado. O povo de Israel caiu em desgraça, caiu em idolatria. O mesmo povo, essa geração que se dizia aliançada com o Eterno, mas as suas ações eram completamente contrárias, não obedecendo a Torá e alegando que estavam aliançados com o Eterno. Em Habacuc, capítulo 2, versículo 18 em diante, nós temos o seguinte: ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice, por um designer, ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras, esoterismo, zodíaco, etc, etc, ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos, contudo cria ídolos mudos e inúteis. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou ainda à pedra sem vida, acorda. Poderá de alguma forma o ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, ou seja, tudo isso consulta os astros. A árvore, os animais, as plantas, pertence à mesma conjuntura de idolatria. Está coberto de ouro e de prata, pode até ser de coisas valiosas, mas tal objeto não respira. Não há alento algum dentro dele, mas Hashem sim, ele está no seu templo, no Beit HaMikdash, ok? Cale-se diante dele toda a terra. Mesmo em meio a uma circunstância imprópria, a verdadeira busca pelo Eterno, o fundamento primeiro que o indivíduo, a indivídua da casa de Israel, que pertence à casa de Israel, que está se unindo à casa de Israel, que está retornando para o Eterno, deve exercer, é a busca ao Eterno com entusiasmo e força. Dentro de si mesmo, com a sua kavaná, seu desejo legítimo de obedecer ao Eterno, através da Torá, como está estabelecido na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, com o auxílio rabínico do Tzadik HaMashiach, do justo Messias, Yeshua ben Yosef, conforme o Eterno estabeleceu, assim como em Yeshayahu, Isaías, capítulo 53. Imediatamente, o Ruach HaKodesh, o sopro divino, irá promover uma autoanálise, uma reflexão interna na pessoa, ao ponto que a mesma possa se conscientizar de suas misérias, seus erros, seus defeitos, seus crimes diante da Torá, seus crimes diante da lei, e se arrepender desses crimes, desses pecados, desses ratatim, conforme nós lemos: vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração, com toda a força, com toda a emoção, com todo o entusiasmo. Eu me deixarei ser encontrado por vós, ou seja, o Eterno que se revela. Assevera o Eterno, e os conduzirei, ou seja, o Eterno vai encaminhar de volta do cativeiro, ou seja, de toda e qualquer forma de galute, de exílio, de separação do Eterno, restaurando a vossa porção nesse mundo. Então eu mesmo, diz o Eterno, os reunirei de todas as partes da terra, de todas as partes do planeta, para que por onde eu os dispersei, onde o Eterno espalhou, expulsou, né? Porque o nosso povo foi expulso por causa de idolatria. A casa de Israel foi expulsa do seu território por causa de idolatria. Ou seja, aquilo que Abraão fez saindo da idolatria, essa geração fez justamente ao contrário, indo em direção à idolatria. Tudo aquilo que Abraão Avinu, nosso pai Abraão, se libertou, o povo foi novamente. Assim como um cão volta para o seu vômito, o povo voltou para a idolatria. Então, por isso, o povo foi dispersado pelo próprio Eterno. Foi expulso para as nações, expulso para a idolatria, mas com uma missão. Isso tem um objetivo. Então, vocês foram para todas as partes da terra para onde vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, ou seja, para o território de Israel, afirma o Eterno, lá em Irmiyahu, Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e 14. Escutai-me e vinde a mim. Ouve-me. Ou seja, não os astros, não as estrelas. Ouve-me, e a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a David. Novamente, Zerut Avot, em honra dos antepassados. Em verdade, eu os coloquei como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece. Ocorrerá a ti por causa de Hashem, teu Deus, o especificíssimo de Israel, pois ele, o Eterno, te concedeu esplendor. Procurei a Hashem enquanto é possível encontrá-lo.
Invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, ou seja, suas reflexões totalmente erradas, fora da Torá, cheio de filosofia, cheio de conhecimentos fora da Torá, cheio de conversa fiada, portanto, e volte para Hashem, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são o meu caminho, afirma o Eterno. Assim como os Shamaim, os reinos transcendentes, os reinos superiores, são mais altos que a terra, também os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Ou seja, os procedimentos do Eterno são diferentes dos nossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem do Shamaim, dos céus, e não retornam para eles sem regarem a terra, ou seja, seu objetivo, e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes, né, tenha uma produtividade para o semeador e pão para os que deles se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, diz o Eterno. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo, tudo aquilo que o Eterno desejou, planejou, e atingirá o propósito para o qual a enviei. É vital para o nosso aprendizado, portanto, entendermos que na vida do Filho da Luz, da Filha da Luz, a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, é um elemento inseparável de sua existência. Ainda que não tenha sido manifesta de forma concreta no seu cotidiano, conforme está escrito. Porque esse mandamento que te ordeno, nesse momento, não é exagerado nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance, ou seja, não é desproporcional ao que você pode aguentar. Ele não está nas regiões celestes para que possas questionar quem subirá por nós até os céus para trazê-lo e ministrá-los, ensiná-los a nós, a fim de que possamos compreender e colocá-lo em prática. Também não está além do mar, de modo que fiques alegando. Quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo e ministrá-los, ou seja, ensiná-los a nós, a fim de que possamos compreender e colocar em prática? Nada disso. Eis que a palavra do Eterno, ou seja, a sua Torá, está muito próxima de ti e fácil de assimilar, fácil de aprender, fácil de concatenar, está na tua boca e no teu coração. Por isso, poderás obedecer a ela e vivê-la em seu dia a dia, em seu cotidiano. Isso está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11 ao 14. Então, a Torá ela é proporcional à vida dos seus eleitos. Ok? Todo eleito está capacitado a vivê-la, a aprendê-la e colocá-la em prática. Conforme também nós lemos em Jeremias capítulo 51. Jeremias capítulo 51, versículo 17. Nos diz o seguinte, até o versículo 50. Nisso todos mostraram-se estúpidos e ignorantes. Não ouvirdes... Nisto todos mostraram-se estúpidos, ignorantes. Todo ourives, todo aquele que manipula ouro, é envergonhado pelo ídolo. As imagens esculpidas são uma fraude. Não há fôlego nelas, não há existência, vida nelas. Elas não são nada, apenas objetos ridículos. Quando chegar o dia do castigo, perecerão todos aqueles que trabalham com idolatria, semelhantes a esse tipo de atitude, esse tipo de prática, seja qualquer forma de esoterismo. A porção de Jacob e de Jacó não é como essas, é diferente. Aqui nós temos um paralelo, pois ele formou todas as coisas, incluindo a tribo que lhe reivindicaria por herança. Adonai Tsevaot é seu nome. Bavel é meu martelo e minha arma de guerra. Com você esmago nações, Babilônia. Com você despedaço reinos. Com você destruo cavalos e cavaleiros. Com você, portanto, carroças e cocheiros. Parto carroças e colcheiros. Com você estilhaço maridos e mulheres. Com você esmigalho ídolos e jovens. Com você dilacero rapazes e virgens. Com você assolo pastores e rebanhos. Com você aniquilo lavrador e bois. Com você elimino governadores e oficiais. E retribuirei a Babilônia, Bavel, portanto, e a todos os moradores da terra, dos Cashdim, lá da terra de Abraão, conforme nós estudamos aqui desde o início, todo o mal que fizeram a Sião, diz Adonai, diante de seus olhos, ou seja, Judá. Estou
Contra vocês, montanha destruidora que abala toda a terra, diz Adonai, estenderei minha mão contra você para fazê-la rolar dos penhascos e transformá-la numa montanha calcinada. Ninguém mais fará pedras angulares ou pedras fundamentais de você. Em vez disso, ou seja, não vai servir para nenhuma edificação, não serve para nada, só caco, poeira. Permanecerá desolada para sempre, diz Adonai. Levante um estandarte da terra. Toquem um chofar entre as nações. Preparem as nações para guerrear contra ela. Convoquem reinos contra ela. Ararat, Meni e Ashkenaz. Nomeiem um comandante contra ela. Tragam cavalos como um enxame de gafanhotos. Prepare as nações contra ela. Os reis dos medos, seus governantes oficiais e todas as terras que ele controla. A terra treme e se contorce quando se cumprir os desígnios do Eterno contra a Babilônia, para transformar a terra de Babel, de Babilônia, em ruínas, sem nenhum habitante. Os guerreiros de Babel desistiram de lutar. Eles permanecem nas fortalezas. Sua coragem acabou. Tornaram-se como mulheres, ou seja, totalmente desprovidos de defesa. Incendiaram suas casas e quebraram suas trancas das portas. Um emissário corre para encontrar o outro, um mensageiro para encontrar outro mensageiro, a fim de relatarem o rei de Babel que cada parte dessa cidade foi tomada, aos vales dos rios foram ocupados. Ou seja, uma série de ações do Eterno de destruição. Toda essa terra que viveu em idolatria, adorando os astros, adorando a fauna e a flora, foi completamente dizimada, ao ponto de não sobrar nada, ao ponto de não sobrar nenhuma matéria-prima para ser utilizada, por um exemplo, como edificações em casas, ok? Não serve para nada. Assim o Eterno compara a vida de todo aquele que se mistura, que pratica, que pensa, que reflete com uma mente idólatra, que adora o zodíaco, que se vincula com o zodíaco, com o esoterismo, com toda e qualquer forma de idolatria, incluindo esoterismo, incluindo zodíaco, incluindo toda e qualquer consideração aos astros, ok? Não importa quem seja, líder ou liderado, rico ou pobre, na terra de Israel ou nas nações. Esse é o final. Por esse motivo, Hashem, o Eterno Deus, declara a eles: observai, eu mesmo julguei entre ovelha gorda e ovelha magra. Portanto, em vossa ânsia, forçastes passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas e enfermas com chifres até expulsá-las do rebanho. No entanto, eu salvarei minhas ovelhas, e não permitirei mais que sirvam de presa. Não ajuizarei as ovelhas e ovelhas. Entre ovelhas e ovelhas, darei as minhas ovelhas a um pastor, a somente um líder, um rei que será como meu servo David, nas mesmas características que David, para ser o seu único pastor, o seu único líder. Ele, esse único pastor, cuidará do meu rebanho, diz o Eterno, e será o seu líder. Assim, eu, Hashem, o Eterno, serei o seu Deus, diferente do líder, que é um pastor, é um líder humano. O Eterno será o seu Deus, o seu Deus. E aquele rei semelhante a David será o príncipe governador supremo no meio das minhas ovelhas. Não será Deus, obviamente, não será o Eterno. Ele é um príncipe. E tenho dito, mensageiro do Eterno, e Ezequiel Ezequiel assina o documento, capítulo 34, versículo 20 ao 24. Um padrão estabelecido pelo Eterno na Torá, comentado por Hazal, pelos nossos sábios de abençoada memória, no Rumash de Gutunik, sobre a Parashá Savé, a partir de Shemot, capítulo 27, versículo 20, fala justamente sobre isso. Já escrito no Nitzavim, os documentos nazarenos dizem o seguinte: todo aquele que crê que o Mashiach, Yeshua ben Yosef, é nascido de Deus, é uma característica deles, dos eleitos. E todo aquele que ama o Pai, ou seja, que pratica os seus mandamentos de igual modo, ama também o que dele foi gerado, aquilo que o Eterno criou. Assim como está em Terlim em Salmos, quando diz: hoje mesmo te gerei. Dessa mesma maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, todo o Israel, todo o povo de Deus. Quando amamos a Deus, obedecemos os seus mandamentos. Assim como Abraão demonstrou a obediência e o amor ao Eterno, temendo o Eterno, tendo medo do Eterno, que é o sinal da aliança, que é o sinal da sabedoria, do conhecimento, do entendimento,
e amando o Eterno, que é obedecendo os seus mandamentos, conforme nós lemos em Deuteronômio e também em Êxodo. Porquanto nisso consiste o amor a Deus, que pratiquemos os seus mandamentos, suas mitzvot. E os seus mandamentos, conforme está em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, nós seguimos linearmente no nosso estudo, até essa parte final. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, ou seja, vence as influências desse mundo, vence os ditames, vence as tendências desse mundo, da sociedade, seja no esoterismo, seja no ocultismo, seja em toda qualquer forma de idolatria, vence esse mundo. E esse é o triunfo que vence o mundo. A nossa emuná, a nossa confiança somente restringida, exclusiva ao Eterno. Essa é a emuná. Isso está em Yohanan, na primeira carta de Yohanan, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1 ao 4. E vamos efetuar aqui o final, nós temos o seguinte desfecho. Também na primeira carta de Yohanan, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 3 em diante. E temos a certeza, a convicção de que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos, as mitzvot. Aquele que afirma eu conheço e não obedece aos mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Ou seja, não adianta nada dizer que serve ao Eterno, mas continua no esoterismo, continua na idolatria, continua no zodíaco, continua nessas questões. É mentiroso e a verdade não está nele. Abraham foi exemplo, saindo da idolatria e expurgando, expelindo a idolatria de dentro dele. Fora isso, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, assim como Abraão, assim como Yohanan, assim como Mashiach Yeshua ben Yosef, que guarda a palavra do Eterno, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele, que estamos inseridos em Hakadosh Baruch Hu. Ok, meus amigos? Essa é a verdadeira conversão. Não basta apenas sair de uma conjuntura de idolatria, é necessário saber o que é idolatria e sair dela, não somente geograficamente, mas expurgar ela de dentro de você, de dentro de nós. É necessário tirar toda a forma de Mitzrayim, toda a forma de Egito, toda a forma de Babel, toda a forma de Babilônia, toda a forma de Ur Kasdim, toda qualquer forma de expressão de Ur dos Caldeus, toda qualquer forma de expressão de Edom, de Roma, da religiosidade de Edom, de Roma. Ok? Que o Eterno nos abençoe a todos. Vamos seguindo com todo o processo de Shabbat. Que o Eterno nos abençoe e nos fortaleça a todos. Deixemos a Mashiach ben Yosef. Shalom, shalom, pessoal. Leitrot.